Entre os aliados do presidente da República, a maior parte saiu em defesa do presidente. A gente vem relatando para vocês, mas alguns ficaram incomodados com a declaração. É o caso do ex-chanceler Aloysio Nunes. Pedro Venceslau vai trazer para a gente a opinião do ex-chanceler. O que ele disse? O ex-chanceler que está de partida do Brasil, recentemente ganhou o cargo no governo em Bruxelas. Federal em Bruxelas. A gente trouxe a informação e a repercussão disso também, mas que não se omitiu em trazer seu posicionamento contrário ao do presidente da República e agora chefe, né, Pedro? Boa tarde, Tainá. Boa tarde, Uribe. Boa tarde a todos. Só um contexto, né? O Aloysio Nunes Ferreira foi um dos primeiros tucanos a sair em defesa do presidente Lula na eleição de 2022, a apoiar a candidatura do petista. Chegou a subir no palanque ainda no primeiro turno, quando o PSDB ainda não sabia se teria candidatura própria. Estava trabalhando na gestão de Ricardo Nunes, até recentemente recebeu um convite do presidente Lula para assumir uma representação da Apex em Bruxelas, a representação de toda a Europa, foi a Brasília, se reuniu com o presidente Lula, foi fotografado nessa sessão no Palácio do Planalto, deixando bem claro que tem uma boa relação com o presidente da República. Aloysio, que foi chanceler, né, ministro das Relações Exteriores de Michel Temer. E aí eu conversei com ele hoje mais cedo e ele não passou pano não, Tainá e Uribe. Ele disse o seguinte: foi um erro histórico e político do presidente Lula. Falou com as credenciais de quem já comandou a chancelaria aqui no Brasil. Disse, porém, que ele considera que o que aconteceu lá na faixa de Gaza pode ser classificado como um crime de guerra, mas nada é comparável ao Holocausto. O Holocausto foi, segundo Aloysio, um evento único da história da humanidade. Então, o presidente Lula cometeu um grave erro ali. Não é o único aliado do presidente Lula que se colocou contrário a essa declaração do presidente, mas a maioria dos aliados tem preferido não fazer comentários em on, como a gente diz no jargão jornalístico. São críticas mais reservadas, porque esse é um tema que mexe muito com a sensibilidade do Palácio do Planalto nesse momento. O presidente Lula tem mantido, não arreda o pé 1 centímetro da declaração que ele deu recentemente. Poderia ter feito uma retificação, poderia ter feito uma outra declaração, como aconteceu, por exemplo, em 2014, quando um representante da diplomacia de Israel chamou o Brasil de anão diplomático. Naquela ocasião, houve uma escalada de tensionamento entre os dois países e o presidente de Israel ligou para Dilma Rousseff, apesar de todas as rusgas, reconheceu que o termo foi inadequado, bola para frente e segue o baile. O presidente Lula tem resistido muito em atuar dessa maneira. Vou dar mais um exemplo de aliado que ficou numa saia justa, Floriano Pêssaro, também ex-tucano, hoje filiado ao PSB, da cota do Geraldo Alckmin, trabalha na Apex também, só que ele é muito ligado à comunidade judaica, sempre foi muito próximo do Clube Hebraico aqui, por exemplo. Foi eleito deputado federal várias vezes com o voto dos judeus aqui de São Paulo. Ele fez um longo textão nas redes sociais, elucubrando sobre o Holocausto, mas não se posicionou claramente, ficou mal para os dois lados. Se queimou com a comunidade judaica e se queimou também com quem está defendendo a causa palestina. Então é um momento em que exige certos posicionamentos, né? Pedro, eu estava conversando com alguns auxiliares presidenciais e eles me diziam o que Lula fala é o que ele pensa de fato. Então não existe essa questão de que Lula seguiu a orientação de Celso Amorim. Não, é o que ele pensa e ele disse numa fala de improviso, mas é o que ele pensa de fato. A grande questão é que nessa altura do campeonato, nos governos anteriores, você teria um Gilberto Carvalho e um Luiz Dulce do lado dizendo: peraí, vamos recuar? Peraí. Porque eram duas pessoas que conheciam Lula desde os movimentos sindicais de 1980, da fundação do PT. A grande crítica é que Lula está, neste momento, em uma bolha no Palácio do Planalto, com pessoas de uma geração posterior do PT a ele, com exceção de Celso Amorim. Então é uma pessoa que tem um pouco de medo de peitar o presidente. Então o presidente acaba não tendo alguém que faça esse muro de contenção. E é o que é considerado um grande problema neste momento para essas decisões do presidente da República. Gustavo, ontem, só para complementar, né, o Alexandre Padilha foi no Roda Viva, a primeira parte do programa inteira, 6 primeiras perguntas foram sobre essa situação em Israel e ele fez contorcionismo para conseguir responder as perguntas. Não diz nem sim nem não, muito pelo contrário, diz que foi um desabafo do presidente, mas a gente percebe uma dificuldade dos interlocutores do presidente, dos seus operadores políticos, em lidar com essa situação. Porque por mais que se defenda a causa palestina, nesse momento, por mais que se tenha
tenha lado, e é legítimo que se tenha lado, eles não admitem que o presidente se excedeu nas palavras, e a diplomacia é feita de palavras. Os diplomatas atuam com punhos de renda, e o presidente Lula não usou os punhos de renda nesse caso, né? É ninguém que faz uma contradição. Lembra muito o governo Jair Bolsonaro. Quando Jair Bolsonaro falava algumas coisas bárbaras, por exemplo, em relação à vacina do coronavírus, ninguém contestava, porque tinha um medo reverencial de cair do cargo ou algo do tipo. Então a gente observa o mesmo modelo da gestão Jair Bolsonaro com a gestão Luiz Inácio Lula da Silva. Obrigado, Pedro.